Olha só, rapaziada, a gente tem um vídeo aqui do Eduardo Stablish lá no Inteligência Limitada que o Tom de Humor fez, o Tom Abduction. E, bom, lá ele falou... Bom, ele tá no Inteligência Limitada, né? Então é óbvio que o Vilela perguntou sobre as tretas do Pânico, né? Porque o Vilela é esse cara. O Vilela é, sem dúvidas, o maior entrevistador, maior podcaster que a gente tem na atualidade, sem dúvidas algumas. Sem dúvidas algumas, tá? É o cara que, de verdade, velho, ele faz a galera falar muito. Porra, quando eu vejo lá um cara lá de história, quando eu vejo um cara de geopolítica, ele faz umas perguntas que muita gente no início achava que eram umas perguntas de burro, né? Ele fala, é mesmo? É assim que funciona? Mas, pô, ele faz o cara falar, velho. Ele faz o cara falar e o cara, pô, passa 3 horas explicando tudo, velho. Só com o Vilela falando, é mesmo? É assim? Mas e como é que era da outra vez? E quando o cara se perde, isso é muito foda do Vilela. Quando o cara, tipo assim, ele fala assim, explica pra gente como é que funciona a Segunda Guerra Mundial. Daí o cara tá lá falando, ele fala assim, não, inclusive, as roupas foram feitas, ele começa a entrar em outro assunto. O Vilela lembra, fala assim, mas depois lembra pra gente como é que funcionou lá a Segunda Guerra. Tipo, ele lembra do assunto que o cara se perdeu pra ele voltar no ponto, tá ligado? Muito foda, muito foda. E teve a época também atrás, né, que agora ele deu uma seguradinha, não sei se voltou, que ele tava trampando pra caralho, tipo, 2 lives por dia e debate um atrás do outro, tá ligado? Aí ele deu uma seguradinha. Grande salve aí pro Vilela. Vilela é foda. Vamos assistir isso aqui, ó. Eduardo Stablish expôs tudo das tretas do Pânico e bastidores. Tom Abdul também é foda pra caralho, né? Grande salve aí pro Tomzito. Eduardo Stablish é um dos comediantes mais controversos do Pânico na TV, sem sombra de dúvidas. Além de, claro, inegavelmente um dos mais talentosos. Muitas vezes os integrantes falam dele de forma negativa e depois de tanto tempo ele finalmente veio a público e esclareceu seu ponto de vista sobre essas acusações. Esse é o foda. Sabe por que eu digo que esse é o foda? Eu vou te explicar. É que, cara, na minha adolescência, assim, quando eu tinha 17, 18 anos, comecei a ficar famoso na internet, e um tempo depois ali, até 2017, 18, 19, eu era babaca pra caralho, eu era um otário. Assim, de querer alcançar meus objetivos e passar por cima. Infelizmente era assim. E depois eu fui começando, depois fui me percebendo babaca, fui começando a me perceber sozinho, sem amigos, né? Aí eu fui mudando. Aí eu comecei a ser diferente, mas eu confesso que eu era assim mesmo. Eu era meio arrogante. Tanto que eu sempre falei pra vocês que eu demorei tanto pra ir pro YouTube, não porque por alguma razão, era porque eu não gostava de YouTuber, cara. Era porque eu achava YouTuber coisa de enorme. Eu achava que quem fazia YouTube era sem graça, não era humorista de verdade, tá ligado? Eu era esse tipo de gente, tá ligado? Eu me achava o cara mais genial que tinha, até conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo. Porque eu também passei por um processo que foi o seguinte, e isso também é muito foda. Isso não é legal, né? Isso não é legal. Eu não trato isso também como uma coisa totalmente positiva. Mas eu sempre fui o mais engraçado da escola. Desde sempre. E esse sempre foi o contato que eu tive. Eu sempre só tive contato da escola e dos meus amigos da rua. E desde que eu me conheço por gente, eu sou o mais engraçado entre todo mundo. Sempre fui. Então, quando eu entrei pra internet, eu entrei com a mentalidade que eu era o cara mais engraçado do mundo. Tá ligado? Porque todo mundo à minha volta sempre falou que eu era muito engraçado. Então eu comecei sendo muito arrogante, aí depois usando muito a internet, vendo outros criadores de conteúdo, vendo outros youtubers fazer humor, eu falei, cara, na real que eu sou só mais um, velho. Nada demais, nada de extraordinário. E foi difícil, cara, enfiar isso na minha cabeça. E tem muito disso, né, rapaziada? Muita gente fala assim, nossa, tal fulano se perdeu no ego e tal. Muitas vezes isso acontece. Eu sou a prova viva, isso aconteceu já comigo. Mas não por fama, né? Na realidade, a fama fez o efeito contrário. A fama me fez ficar mais humilde, né? Até no meu dia a dia. Porque no meu dia a dia eu era igual eu sou nos vídeos. Até falo que hoje em dia eu sou mais tímido, né? Eu era igual eu sou nos vídeos. Mas a gente tá falando do Eduardo Stablish, a galera tá esperando o vídeo até agora, velho. Vamos lá. Mas é interessante, pô, é da hora. Finalmente veio a público e esclareceu seu ponto de vista sobre essas acusações. O cara era empresário dele, ele sacaneou o empresário. Eu tenho vergonha disso. Então eu não quero mais papo, só isso. Eu não era um cidadão quando era no Pânico. O Edu inegavelmente marcou toda uma geração participando do programa Pânico e fazendo suas icônicas performances. O talentoso Edu. São inúmeros os personagens que ele criou e que ficou na mente da galera. Tanto que eu já fiz um vídeo aqui só falando de algumas criações do Edu que foram muito boas. Hoje você é o melhor do mundo em quê? Eu sou o cara que empresta dinheiro mais rápido do mundo. Eu vou levantar pra pegar as minhas notas e você pede o dinheiro pra mim. Tá bom. Você poderia me emprestar? Pronto, tá aí.
E o ursinho? Não, o foda do Eduardo é que em certo momento ele entendeu exatamente o que o público do Pânico queria. Então ele sabia fazer tudo. Né? Ele falava uma frase que ele sabia que ia viralizar, ele fazia uma dancinha que ele sabia que ia viralizar, um personagem que ele sabia que ia viralizar. Tinha momento que ele ia apresentar um quadro que ele nem tinha roteiro, nem sabia o que ia fazer. Ele só chegava lá e fazia e era muito engraçado. Sim. Tem aquele episódio lá que ele tava imitando o Tiririca, sem saber o que ia fazer, e o Tiririca morrendo de rir. Até hoje é viral esse vídeo. Aham. Não, e tem outro também, né, que... Peraí. Esqueci. Vamos lá. Isso aí é um ser assustador. É um koala. Você é o que, na realidade? Eu sou gente fina! O que é? Sou gente fina! O que é? Ele é gente fina. Tudo bem, pastor? Pô, demais, cara! Mais ou menos Por quê, bem, mais ou tá um menos? pouco Por quê? chateado, tô um pouco chateado, porque minha mulher agora teve mania de lavar a parte genital com um sabonete íntimo. E eu gosto do cheiro natural, né? Porque antigamente as mulheres tinham cheiro natural. A revelação de Gui Santana. Aparentemente, os bastidores do programa era cheio de polêmica, apesar de não comentarem muito na época. Só começou a vir à tona depois do programa ter o fim na TV aberta. E uma das pessoas que chegou a comentar sobre o Edu foi o Gui Santana. O Carioca tava meio puto com o Edu, aí ele falou assim, o Edu não tá vindo, sei lá, tá fazendo cinema, tá fazendo show, não sei o que. Meu, já vamos descontar com os caras aí. Aí foi isso. Aí o Carioca armou lá com os negócios de G6, lá, uns caras que imobilizam lá, amarraram ele. Aí eu joguei as coisas lá nele. Aí o Edu ficou triste, né? O Edu ficou triste pra caramba nessa época. O Edu ficou triste lá, não conversou com a galera, não conversou mais com ninguém. Esse é o foda também, né? O Edu, né, ele tinha um ego tão grande ao ponto de que ele não podia ser zoado. Chegou ao ponto que ele não podia ser zoado, que ele ficava puto. Não gostou de ser trollado? Não gostou. Não gostou. O trollador não gostou. Não, isso é foda. Até no programa lá do Marcelo Sem Dente, né, que foi o último programa, né, que o Datena tinha pedido pra eles pararem de fazer, né, porque, óbvio, né, eles estavam imitando Cidade Alerta. Era o último programa, daí ia ter o Bem Dormido, né, ia ter um reverse, né. Ia ser o Gui Santana que ia fazer com o Bem Dormido, né? Que era o personagem do Edu, né? Que ia fazer aquela sacanagem e tal, né? O Edu não quis, ao ponto de que eles tiveram que criar outros programas e tal, né? Ele tinha que falar com ele tinha que saber, tinha que combinar tudo antes, não sei o quê. Ixi, foi um rolo. Aí os caras, vamos ver quem que é bom aí, se é você, se é ele. E essa declaração do Gui Santana foi uma das que o Eduardo se defendeu. O Queimar o Gui às vezes fala também alguma coisa. Lembra quando eu entrei numa disputa? Eu e Gui Santana? Sim. Isso era muito foda, hein? Que a galera voltava de casa. E teve o Pânico na Bunda do Gui Santana que ele fez, que era uma paródia, que, nossa, muito foda. Que ele imita o Emílio, imita todo mundo. Nossa senhora do caralho, velho. Mas aí, cara, esse é foda, porque daí o Edu fez o talk show do Poderoso, que aí, porra. Eu escrevi o quadro dele. Eu que escrevi o quadro dele que ia disputar comigo. E quem tá assistindo acha que é real, que é a treta. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o último episódio do Marcelo Sedente, que é o Gui se vingando de todas as merdas que eu fiz de Bem Dormido com ele. Sei. Então isso também foi combinado. Roteirizado. Entendeu? Então, tipo, aí... Só que a gente precisava terminar o quadro. Sei. Então a gente terminou com uma briga. Mas aí rolou isso. Aí a gente criou um quadro novo, que foi a disputa de quadros. Entendeu? Quem que vai ganhar essa semana? Vote em quem, não sei o quê. Só que eu lembro que muitas vezes eu escrevia o quadro do Gui, entendeu? Ou que ajudava o quadro dele até pra ele ganhar mesmo. Claro. Porque tinha que ter uma pessoa, tinha que ter uma rixa. Aqui a gente já sabe que alguém tá mentindo em algum fato. Porque cada um diz uma coisa. Se o Edu escreveu o quadro, como que ele poderia ficar bravo por a ideia ter sido executada? Por mais que fosse em um momento que ele não esperasse, é meio sem sentido, já que a ideia é dele. A polêmica do Africano. Africano foi um personagem... Esse aí é tenso, hein? Esse daí... criado pelo Edu. Mas eu não sou hipócrita, não. Tem risada pra caralho, né? Mas eu acredito que esse aí, até ele hoje em dia, deve se arrepender de ter feito. Com certeza. Da sua atuação do programa. Esse personagem gerou muita polêmica pelo fato do Edu ser branco e aí caracterizar basicamente o que chamamos de blackface. Recebam agora o nosso primeiro candidato. Não, mas isso aí é foda, porque apesar de ter sido engraçado por ele estar agindo estranho e tudo mais, cara, isso aqui é puro preconceito, cara. Puro racismo, velho. Xenofobia. No momento tudo, que ele pede um cigarro e a gente acha que ele vai fumar, ele come o cigarro. Mas o que é isso, gente? Aqui, ó. Não, e é pior, porque, tipo assim, é uma sátira até com o fato da negritude. Então ele pintou de preto, tá ligado? Putz. Que de bengala. Um ofurô? Precisa de ajuda.
night. Hello. Boa noite. Buenas noches. Qual é o seu nome? Sobre essa treta, ele disse que sente que estava errado e sente vergonha por ter feito esse personagem. Não, eu tenho muita vergonha de um personagem que eu fiz, que foi o africano, que eu tenho muita vergonha. Foi mais pro final, né? É. Porque por causa disso, depois que eu cometi esse crime, né, que pra mim é um fantasma, assim, meu, eu falo, caralho, isso aqui eu tenho vergonha disso. Mas é uma decisão minha. Logo na época ou depois? Depois que eu entendi mesmo. Um tempo de mastigar tudo isso. Conversei com muita gente, né? Então tenho vergonha de trabalhos que eu fiz ruins. Mas não só no Pânico. Tenho vergonha também da peça que eu fiz em Volta Redonda uma vez, foi uma merda, entendeu? Entendi. Então, tipo, são escolhas, né? Entendi. Como a gente tinha muita liberdade editorial, a gente podia fazer tudo. É. Como eu disse, tinha uma repórter arrotando na cara da Laura Cardoso, tá ligado? Isso é um absurdo, né? Só que a gente também pedia desculpa, a gente sangrava a piada, sabe? A gente era o limite do humor. E total, cara. Vocês esticaram a linha do limite do A humor gente acabou tudo por nossa... O humor acabou por nossa causa. Os bastidores do Pânico. Apesar de ter ex-integrantes que não falam bem do Edu e alguns também que têm desavença com ele, como o próprio Bola, ele demonstra uma preocupação com isso, mas não ao ponto de reduzir o carinho que ele tem pelo tempo que trabalhou no programa, mesmo com a rotina de trabalhar lá ter sido muito puxada. Como que era uma reunião de pauta lá? Cara, era depois do programa? Era muito... Na verdade, o Pânico era uma reunião pra sempre, assim. Era um trabalho bem pesado, porque tinha rádio todos os dias, de meio-dia às 2. E eu ia pra rádio, ficava sentadinho pra aprender. Eles fazem muito bem, né, aquilo. Então eu ficava ali aprendendo. Mas eu ia todo dia pra isso, não pra fazer a rádio, mas sempre pra aprender, porque eu acho o rádio foda. E depois da rádio, acabava 2 horas, a gente ia almoçar, já falando do programa. Depois ia pra sala de criação e ficava o dia inteiro, meu irmão. Sério? Enquanto as pessoas editavam, não sei quem escrevia, a gente ficava no puff o dia inteiro tendo ideia. Era o dia inteiro. Que foda. E terça-feira, a gente saía de lá, almoçava e ia pra casa do Emílio. Então começava a reunião toda terça-feira, 4 da tarde e ia até 4 da manhã. 10 da noite começava a vodquinha, o esquinho. O pessoal falou que depois da vodka aí, a galera ia saindo, quem ficava... E falam que a galera ia saindo, quem ficava, tomava. Não, se alguém saísse, eu e Carlinhos, por exemplo, a gente sempre fazia isso. Tipo, tinha alguém, a gente tava, o alfinete tá saindo, a gente... Aonde é que você vai, garoto? Aí o Emílio já olhava, vai aonde, pô? Assim vai aonde? Da Globo, caralho. Aí o cara já ficava mais 10 minutinhos, cacete, daqui a pouco tava bebendo, já tava... Mas era uma família, era uma parada de família. E só deu certo porque era intenso e emocionante mesmo. O motivo da saída do Edu. Essa foi uma saída que gerou muita especulação. Inclusive, muita gente achava que ele tinha saído por conta de tretas envolvendo o personagem africano que ele tinha criado. Porém, ele fez questão de esclarecer essa parte também, dizendo que basicamente saiu porque cansou de bater no mesmo teto. No Pânico foi quando eu comecei a... E eu também, eu vou ser sincero, assim, eu acho que ele tinha alcançado ali, depois do Poderoso não tinha mais pra onde ir, ele tinha alcançado o máximo que dava pra ir dentro da Band, dentro do Pânico, com o personagem dele, né? E a gente tem que entender também, né, se você conhece a história do Eduardo Stebbins desde o início, ele nunca foi um cara do humor, ele sempre foi ator. Chegou a fazer humor, ele encontrou humor porque eles tinham uma boa performance pra isso, mas ele nunca foi o sonho dele, pô. A gente vê nas primeiras entrevistas dele que ele já não era um cara que, nossa senhora, meu negócio é ser humorista, nunca foi. A me sentir batendo no mesmo teto. Sabe quando você faz um lançamento do meio campo foda pra caralho pro atacante que vai certinho no pé dele? Mas sabe quando o campo é de society, que tem aquela rede? E aí tu dá um chute bonito, só que bate na rede e a bola... Eu tava sentindo isso. Que eu ia continuar fazendo sucesso, mas eu ia só me repetir. Eu ia continuar fazendo personagem com não sei o quê, que é do meu jeito de improvisar. E eu sempre quis ser um ator. Então eu falei, poxa, se eu ficar no Pânico, eu vou estar numa situação confortável. Eu tava ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mesmo? E aí eu saio de um dia pro outro pra ganhar R$0. Tipo, eu contava moeda pra comprar batata. Porra. E com dívida de quem tinha muito dinheiro. Porque eu pedi demissão. E eles queriam me pagar mais pra ficar. Né? E aí eu falei assim, não, agora vamos recomeçar. Você não tinha guardado dinheiro? Não, porque aconteceram várias coisas na minha carreira de grana. De pessoas que me deram... É isso? Roubaram. Não vamos... O dinheiro sumiu. De pessoas que não seguiram o propósito da alma. Entendi. Então você ganhou muito dinheiro. Quando eu saí do Pânico, pra você ter noção, eu tava devendo quase R$1 milhão de imposto simples. Mano! Caralho! Eu saí do Pânico com o mesmo motivo que eu saí do Você tava devendo isso de imposto, mas não quanto ele ganhou. É o motivo que eu saí da minha outra peça. É uma coisa, qual é o próximo trabalho? Agora a gente vai pra onde? Pra quem que você falou? A primeira pessoa que você falou que você ia sair do Pânico, o Emílio mesmo ou não? Não.
Na verdade, eles descobriram que eu ia sair. Eu não contei. Pô, é feio, né? Como descobriram? Você falou pra Descobriram, meu contrato acabou. Contrato? Acabou o ano, eu não voltei, entendeu? Quem ainda é amigo do Edu? Bom, não dá pra falar que todos do programa têm inimizade com o Edu. Isso seria uma grande mentira, porque ele mantém algumas amizades de lá. Na verdade, o único que a gente sabe que ele não consegue ter nenhum contato, por mais que ele queira, é o Bola e também o Paulinho Serra. A treta deles foi bem cabulosa. Eu fiz um vídeo falando por que todo mundo odeia o Edu, onde eu especifiquei e mostrei detalhes de quem fala mal dele e o que falam. Eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois, mas agora vamos ver as amizades que ele mantém. Você tinha amizade mais com quem lá? Com quem você fazia Cara, mais eu era parceria? muito amigo do Carioca. Eu amo muito o Dani, o Zuckerman, o Alfinete, Bolinha. Agora, a que mais ficou minha amiga foi a Sabrina, que é a que a gente mais troca, né? Lá ou depois? Não, hoje. A pessoa que eu mais troco é a Sabrina. Olha. Ela saiu antes de você, né? Saiu antes de mim. Mas eu não tenho treta com ninguém, assim. Eu não tenho treta com ninguém. Mas é só o Bola, né, que tem essa treta. Não, tem essa galera que fala mal de mim. O Paulinho. O Evandro vem aqui e fala mal. O Evandro também? O verdadeiro motivo... Não, mas aí, né? É que é o jeito do Vilela, né? Mas Vilela, o Evandro falou pra você, pô. Por causa da treta com o Bola. Depois de muito tempo dessa treta perdurando, o Bola ficou de saco cheio e revelou o real motivo pelo qual ele não quer ter até que fim, né? O Edu ele pisou na bola com um brother meu, eu fiquei chateado. O cara era empresário dele, ele sacaneou o empresário. Ele sacaneou o empresário? É. Aí você tomou as dores por quê? Porque Porque o cara é muito gente boa. Eu conheço ele há muitos anos. O empresário, o Edu. Também chama Edu. E eu fiquei chateado. Eu não ligo pra nada, Serginho. Eu não ligo se você fuma, cheira, dá o toba. Você faz o que você quiser da tua vida, irmão. Eu não ligo. Agora, pô, o cara te ajudou desde o começo da tua carreira. Sabe? Te deu a mão, te levantou, te tal. Aí você vai, você sacaneia ele, você passa a perna nele. Aí eu fico puto. Não acho certo. Ele fez isso com fez isso com o cara. O cara ajudou ele desde que ele chegou do Rio aqui. Ajudou, eles faziam desnecessários no bar dele, do Edu. E, pô, o cara ajudou ele pra cacete. Era do Paulinho Serra, né? Era o Paulinho Serra, o Marrom, a Mia, isso. A outra também. Mas e aí? Maíra. E aí eu fiquei puto, cara. Eu fiquei puto e não achei certo e não acho certo. Então eu não quero mais papo. Tá certíssimo, pô. Só isso. Pessoal, finalmente foi sanada essa dúvida que muita gente tinha do real motivo da treta dos dois. O Bola basicamente pensa, é melhor eu me afastar, porque se ele fez sacanagem com alguém que ajudou tanto ele, por que ele não faria comigo? O Edu relaciona esses erros do passado com imaturidade. Ele disse que era muito novo na época, mas que já amadureceu bastante. Na verdade, eu não me arrependo de nada. Me arrependo de escolhas ignorantes que eu fiz com pouca idade, né? Mas são elas também que fizeram eu estar onde eu tô, né? Então não tem muito... Eu acho que eu virei um cidadão melhor com o tempo, né? Eu não era um cidadão quando eu era no Pânico. Quando eu trabalhava no Pânico, eu não era um cidadão. Sabe? Eu era um menino, eu era um cara, entendeu? Eu era um cara talentoso e tal, mas eu não tinha uma noção exata do mundo, não tinha uma responsabilidade com o outro tão grande, entendeu? Hoje eu tenho mais, assim. Por mais que tenha essas intrigas nos bastidores... Eu consigo entender ele, mas também consigo entender o Bola. Imagina que ele era bem novo mesmo, fazendo muito sucesso, com muito dinheiro. Mas é que nem ele falou, são escolhas que a gente faz na vida e a gente acaba tendo o resultado dela. Se um dia eles reunissem todos os integrantes do Pânico, desde os mais Surubão antigos até os mais recentes, e fizessem uma mega collab em uma espécie de podcast gigante com umas 6 horas de duração ou mais. Seria épico, né? Com eu assistiria, hein? Muito conteúdo disso. O que vocês acham das declarações do Edu sobre essas tretas e polêmicas que ele é citado, principalmente por ex-colegas de trabalho? Deixa a sua opinião nos comentários junto com seu like. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo. O que eu acho é óbvio, né? Se o Eduardo Stablish vai no Tiraracast, explode, hein? 5 milhões de views. No mínimo. Isso é mais conquista, é news. Ele na jornada, muito menos tem diploma. Isso é mais conquista, é news. O terror do TikTok se fez merda, vídeo ganha. Isso é mais conquista, é news. Cobrindo só quer fútil, cobrindo quer fofoca. Isso é mais conquista, é news. O mais original se vê igual, foge que é cópia, pô. Eu não queria que isso aqui virasse no Datena, mas não sabia que os famosos tava tudo em crise. Só na polícia em condomínio de quem é famoso. É todo dia um sendo preso no esquema de tigre, de bola alta.